Fala, meu ninja! Estou aqui de volta agora para a gente ver a parte de resolução de questões da norma sobre tributo sobre o lucro. Muito bem, a gente tem aqui algumas questões para resolver e aí de antemão, eu disse, Oswaldo, tu disse para mim que as questões não eram, que eram fáceis e essa primeira questão aqui, passei 10 anos e eu não consegui resolver ainda. Tá, calma. Ó, a gente tem aqui algumas questões para resolver. Essa primeira questão que caiu na prova do exame de suficiência de 2018.2, essa daqui é aquela questão que o examinador parece que brigou assim com a mulher dele, aí ela foi dormir no quarto com calça jeans, com a porta fechada e o examinador dormiu na sala, dormindo com o cachorro lá do lado de fora. E aí o cachorro ainda foi lá e ainda deu uma caquinha em cima do examinador só para fazer um mal. O examinador acordou puto no outro dia, aí ele fez essa questão aqui. Cara, que questão terrorista. Essa questão aqui é o tipo da questão que eu vou resolver aqui contigo, porque é minha obrigação, preciso te ensinar, mas eu vou pedir a Deus para que essa questão não caia na prova de novo, tá? É uma questão escrota, uma questão difícil, mas vai ser bom para o nosso aprendizado aqui, porque se cair de novo uma questão difícil, a gente está preparado. E se não cair, melhor ainda, tá? Então, ó, parabéns pro cachorrinho que deu uma caquinha lá no examinador, porque se eu fosse aquele cachorrinho, eu teria dado uma caquinha no examinador também. Palmas para o cachorrinho. Tô feliz com o cachorrinho que deu uma caquinha no examinador, porque nessa questão ele merece mesmo. Essa questão foi danadinha. Mas a gente vai resolver juntos agora. Respira, que vai dar tudo certo e parabéns pro cachorrinho. Vamos lá. Essa questão aqui, ó, caiu na prova de 2018.2, foi a questão 42, provinha branca do exame de suficiência, banca Consuplan. Ela diz assim, ó, uma empresa apresenta o seguinte balanço patrimonial em 31/12/2015, aí ele me deu aqui um capital social de 200 mil e um caixa também de 200 mil. Muito bem, então vamos fazer aqui o nosso quadro resumo, né? Então aqui o caixa e o capital de 200 mil, muito bem, volta para cá. No ano de 2016 eu comprei por R$30 mil um veículo à vista, a empresa espera utilizar por 10 anos, enquanto a vida útil fiscal é de 5 anos. Opa! A gente já está vendo aqui, ó, que se a vida útil de cada um deles vai dar diferente, então significa dizer que aqui eu vou ter um lucro fiscal e aqui eu vou ter um lucro contábil. E esse aqui vai ser diferente, né? Se vai ser diferente, consequentemente eu também vou ter um imposto diferido, né? Diferido. Diferido por quê, Oswaldo? Porque eu tenho bases de cálculos diferentes aqui, ó. Muito bem. Legal. Apuração na receita de serviço no valor de 70 mil à vista e os custos eram de 100 mil reais e foram pagos também à vista. Muito bem, legal. Então vamos para cá, ó. Receita de 70 mil, um custo de 100 mil. Legal. No ano de 2017 aconteceram os seguintes eventos. A apuração da receita de serviço à vista era de 120 mil e os custos eram de 100 mil reais e foram pagos também à vista. Muito bem. Então aqui, ó, receita de 120 com custo de 100, tudo foi pago à vista, legal. E aí a questão está dizendo o seguinte, ó, assinale o saldo do imposto de renda e da contribuição diferidos apresentados no balanço patrimonial da empresa em 31/12 de 2017, considerando a alíquota de imposto de renda e contribuição social, tudo junto, a uma alíquota de 34%. Muito bem. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, gente, ó. O nosso primeiro passo é calcular quanto é a depreciação por cada critério. Porque no contábil eu vou dividir por 10 anos e no fiscal por 5. Ó. Perceba que a depreciação fiscal é maior do que a depreciação contábil. Significa dizer que, se essa aqui é maior, ela vai dar um lucro menor. E se esse aqui a depreciação é menor, ela vai dar um lucro maior, né? Aí, maior. Muito bem. Então vamos aqui, ó, fazer aqui o primeiro passo aqui da nossa apuração. Em 2016, o que foi que aconteceu? Ó? Eu tive uma receita de 70 mil, eu tive um CMV, né? CMV, o custo da mercadoria vendida de 100, e eu tive um resultado bruto negativo de 30 mil, ó. Muito bem. Aí o que foi que aconteceu? Ó? Eu ainda tive uma depreciação, seguindo aqui o parâmetro da depreciação pelo critério contábil, ó, de 10 anos, ó, 3 mil. Então aqui, ó, pela depreciação contábil, 3 mil. Muito bem. Ok. Só que aí, onde é que está o grande X da questão? Quando a gente vai fazer a apuração fiscal, esse contábil aqui não conta, né? Ó? Então ele está fora. Opa, deixa eu voltar aqui, pronto. Ele está fora. Então, ó, do meu resultado
do meu resultado de 33 mil, esses 3 mil que estão negativos, ó, eles vão vir para cá, ó, somando. Ó. Para quê, Oswaldo? Para poder anular esse efeito aqui. Ó. E eu vou acrescentar, ó, de forma negativa, eu vou acrescentar uma despesa da depreciação pelo critério fiscal. Ó. Porque na depreciação pelo critério fiscal não é para ser 3 mil e sim 6, ó, 6 mil. Muito bem. Então, na verdade, o meu resultado não era 33 mil negativo, era 36 mil negativo. Bom, beleza. 36 mil negativo, como o resultado deu negativo, não tem imposto de renda para pagar. Então, meu resultado fiscal foi 36 mil reais. Muito bem. No ano de 2017, a gente pegando os resultados, ó, eu tive uma receita de 120, um custo de 100, fiquei com um lucro de 20 mil. Beleza. Colocando aqui a depreciação de 3 mil reais, aqui, né? Negativo de 3 mil, eu fico com um resultado de 17. Muito bem. Só que esses 3 mil que está negativo, ele vem para cá somando, né? Ó. Somando por quê, Oswaldo? Para poder anular o efeito de um com o outro, né? E eu vou acrescentar a despesa de 6 mil reais, que é a despesa pelo critério fiscal. Mesma coisa que a gente fez em 2016. Isso me gera um resultado de 14 mil. Ah, Oswaldo, peraí, ó. Só que se eu tive prejuízo em 2016, eu vou poder compensar parte desse prejuízo de 2016 em quando, Oswaldo? Em 2017. E aí a compensação é com base em 30% do lucro, né? Então 30% de um lucro de 14 mil dá 30 mil. Então, ó, 30%, né? 14 mil vezes 30% dá 4.200. Muito bem. Então eu vou poder reduzir a minha base de cálculo em 4.200, me gerando um resultado fiscal de 9.800. E se eu pegar aqui esse valor e aplicar lá os 34% de imposto de renda e contribuição que o examinador colocou, né? Tá bem aqui, ó, 34%, vai me gerar um imposto para pagar de R$ 3.333. Muito bem. Vamos para frente. Se eu fizesse essa apuração pelo critério contábil, só pelo critério contábil, né? Aqui a gente fez pela apuração no fiscal, né? Muito bem. Agora a gente vai fazer aqui pelo contábil. Se fosse só pelo contábil, eu ia pegar a receita de 100, de 70, tirar o custo de 100 e ia ficar com um resultado negativo de 30. Eu ia tirar, aqui eu ia tirar a minha depreciação de 3 mil e ia ficar com um resultado negativo de 33 mil. Muito bem. Se eu fosse pagar, aqui o entendimento é o seguinte, ó, deixa eu tentar explicar. Ó. Se eu tenho um resultado positivo e eu pago um imposto sobre isso, eu tenho que pagar o imposto, correto? Muito bem. Se eu tive um resultado negativo, então teoricamente eu teria esse valor de imposto a recuperar. Consegue enxergar isso? Se eu tive um prejuízo, o valor do imposto sobre o prejuízo me daria uma recuperação de imposto, digamos assim. Então, ó, eu estou colocando aqui que eu teria um imposto devido negativo, ó, de 11.220. Muito bem. Em 2017, eu tenho 120 mil reais de receita, um custo de 100 mil, e geraria um resultado bruto de 20. Tirando a minha depreciação de 3 mil, eu ficaria com um resultado de 17 mil. Se eu pagar o imposto sobre isso, daria 5.780. Muito bem. Então veja o seguinte, ó. Nesse primeiro ano, eu não tinha nada para poder pagar de fiscal. E no contábil, eu teria que me recuperar de 12 mil reais. Beleza. Bom, se eu tenho que me recuperar um valor, ele me gera um ativo diferido de 11.220. No segundo ano, 2017, eu tinha que pagar R$ 3.333, ó. Aqui, né? Ó. Muito bem. Só que no contábil está dizendo que eu tinha que pagar era 5.780. Ei, Oswaldo, tá faltando eu pagar aqui uma parte, não tá? Tá. Se tá faltando eu pagar uma parte, então eu tenho um passivo fiscal diferido. Muito bem. Passivo fiscal diferido de 2.448. Legal. Ó, eu tenho um ativo fiscal diferido, de 11.220. E eu tenho um passivo diferido de 2.448. Ora, um pelo outro, então, na verdade, eu ainda tenho de ativo diferido, a diferença de um pelo outro, né, de R$ 8.772.
Muito bem. De que ativo ou passivo, Oswaldo? Passivo. De ativo, né? Perdão, ó. Ativo aqui, ó. Tá? Por quê? Porque o saldo do ativo aqui é maior do que o saldo do passivo que está aqui. Muito bem. Então, tem um ativo diferido de R$ 8.772 e a nossa alternativa correta está aqui no item A. Legal. Muito bem. Então, veja ó, que essa questãozinha aqui foi um pouquinho mais danadinha, tá? Então, assim, resolvendo aqui agora parece ser um pouco mais fácil, mas na hora da prova, no calor do momento e no nível de complexidade, de entendimento que você tem que ter dessa questão, eu confesso que essa questão se torna um pouquinho mais difícil, tá? Mas você viu que depois que a gente resolve, tudo se torna mais fácil. A verdade é essa, né? Mas essa aqui é uma questão que eu torço para que você aprenda esse conteúdo, que você entenda como é que essa questão cai na prova, mas eu vou pedir a Deus para que ela não caia de novo, tá? Vamos resolver mais um aqui, ó. Daqui para frente as questões vão ser mais molinhas agora. Deixa logo a questão difícil na frente, porque depois que a gente passa por uma pancada difícil, daqui para frente o que vier vai ser fichinha. Então vamos lá. Ó. Essa questão aqui caiu na prova do exame de suficiência de 2016.2, quando a banca era a Fundação Brasileira de Contabilidade. E ela diz assim, ó. Uma sociedade empresária adquiriu no dia 2 de janeiro de 2015 um equipamento por R$20 mil. Estima-se que o equipamento será utilizado por 4 anos e que seu valor residual será igual a zero. Então vamos lá. Vamos colocar aqui os dados, né? Eu comprei por 20 mil. Muito bem. 20 mil reais. A vida útil é de 4 anos. Tá assim, ó. Vida útil, 4 anos. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, 4 anos, muito bem. E o valor residual, a questão está dizendo que é zero. Muito bem. A depreciação é calculada pelo método linear e para fins fiscais, nesse caso hipotético, a legislação permite a depreciação por 2 anos. 2 anos, né? Então aqui, ó. Então aqui a minha vida útil é de 2 anos, aqui pelo contábil e aqui pelo fiscal. Muito bem. Opa, peraí que está dando aqui, pronto. Em relação à utilização dos benefícios fiscais, em 31/12/2015, a sociedade empresária apurou um lucro antes dos tributos sobre o lucro de R$100 mil. Muito bem. Então aqui, ó, eu tenho R$100 mil no contábil. Muito bem. E o lucro tributável, ou seja, o fiscal, né? Ele está dizendo que é 95. Muito bem. Então aqui contábil e aqui fiscal. Legal. Considerando as disposições da NBC-TG 32, tributo sobre o lucro, e a alíquota hipotética do tributo sobre o lucro é de 20%, é correto afirmar que... Então vamos aqui, ó. Eu vou ter uma diferença... De cara aqui eu já estou vendo que eu tenho um tributo diferido, né? Por que eu tenho um tributo diferido aqui, ó? Porque minha base de cálculo é diferente. Se a base de cálculo é diferente, eu vou gerar um imposto com valor diferente. Consequentemente, aqui eu vou ter um imposto diferido, né? Diferido. Muito bem. Ó, se eu aplicar os 20% aqui, ó, no contábil, 20% de 100 mil dá 20 mil. E 20% no tributável, que é o fiscal, em cima de 95 dá 19 mil. Muito bem. Então, ó, no fiscal e contábil. No fiscal, eu tenho que pagar 19. No contábil, eu tenho que pagar 20. Então, meu fiscal é menor do que o meu contábil, né? Muito bem. Era para eu pagar 19, mas na verdade eu tinha que pagar 20. Opa, peraí, ó. Se era para eu pagar 20, então me gerou uma obrigação, né? Se me gerou uma obrigação, então eu tenho um passivo. Ah, Oswaldo, muito bem, entendi. E essa diferença daqui para cá, o que, ó? Esses R$1.000 de diferença é exatamente o tributo diferido. Então a minha despesa tributária total vai ser quanto? Vai ser 20 mil, ó. Que é quanto? É exatamente os 19 do fiscal, mais a diferença daqui para cá, né? Ó, 19 mais 1.000 dá 20 mil. Muito bem. Então a resposta está lá no item B, ó. Despesa tributária total, 20 mil. Composta por 19 mil de despesa tributária corrente, que é a despesa fiscal. Fiscal e corrente é a mesma coisa. E R$1.000 de tributo
de despesa diferida. Muito bem, beleza, show de bola. Respostinha está aqui no item B de bola, né? Muito bem, legal. Vamos para mais um aqui, ó. Essa aqui foi mais molinha. Caiu na prova do exame de suficiência de 2017.2, questão 12, onde a banca era a Fundação Brasileira de Contabilidade. Muito bem. Uma sociedade empresária extraiu os seguintes saldos em contas de resultado que virão a ser apresentadas em sua demonstração do resultado do período. Então ele deu aqui, ó, quanto é que eu tenho de imposto corrente e quanto é que eu tenho de imposto diferido. Muito bem. Considerando apenas as informações apresentadas e de acordo com a NBCTG 26, a apresentação das demonstrações contábeis, e a NBCTG 32, de tributo sobre o lucro, a despesa com tributo sobre o lucro é de quanto? Ora, aí ficou molinho demais, né? Ficou molinho demais, porque aqui é o seguinte, ó. Aqui ele está dizendo que eu tenho o meu tributo corrente, né? Meu tributo corrente é o que eu tenho que pagar. Muito bem. E aqui ele está me dando o meu imposto diferido. Legal. Imposto diferido. Muito bem. Só que aqui, ó, ele está me mostrando que eu tenho aqui um saldo devedor e aqui eu tenho um saldo credor. Ó. Tá vendo aqui? Muito bem. Ora, se ele está dizendo aqui, ó, que é negativo, muito bem. Se ele está dizendo aqui que é negativo, ó, então, e aqui é positivo, é só fazer a equação algébrica aqui, ó, não tem o que fazer, ó, mais e menos. E está aqui o valor do resultado do imposto para pagar. Então, eu vou ter R$710 mil de imposto para poder pagar. Cuidado, ó, cuidado que isso aqui não são contas patrimoniais, tá, ó. Cuidado que isso aqui não são contas patrimoniais, ó. Para você não pensar o seguinte, Oswaldo, aqui é credor, então se é credor é conta de passivo, então teria o valor para poder pagar de complemento, né? E aqui é ativo, então o valor de direito que eu tenho para poder me recuperar. Não, porque aqui, ó, tudo começa no grupo 3, ó. No balanço patrimonial, grupo 1 é ativo, grupo 2 é passivo, e aqui, ó, o grupo 3 são as contas de resultado, ó. Muito bem. Então aqui, ó, ele está utilizando aqui, ó, positivo e negativo. Muito bem. Questãozinha aparentemente simples, né? Mas tem um detalhezinho que faz toda a diferença nessa questão, tá? Então, ficou aqui R$710 mil e a nossa resposta está aqui no item B. Muito bem. Show de bola. Vamos aqui para mais uma questão, ó. Uma sociedade empresária que apurou o seu tributo sobre o lucro com base no resultado contábil, reconheceu despesa com depreciação de um veículo por R$20 mil no período, o que repercutiu no balanço patrimonial da seguinte forma. Então tem um veículo de 200 mil, uma depreciação acumulada de 20 e o valor contábil líquido dele é de 180 mil. Tudo bem, beleza. Então, vamos para cá. Comprei por 200, né? Comprei por 200 mil, tenho 20 mil de depreciação acumulada, então o saldo do meu bem é de 180 mil. A autoridade fiscal dessa jurisdição, todavia, somente autoriza a dedução a título de depreciação para fim de apuração do tributo e de apenas R$10 mil nesse mesmo período. Opa, então peraí. Aqui ele está utilizando, aqui eu utilizei 20, né? Só que na verdade ele só poderia utilizar 10. Entendi. Beleza. Ok. O valor restante poderá ser deduzido em períodos futuros. Na segunda, a segurança da existência dos débitos fiscais suficiente que permitirão o aproveitamento futuro do crédito. Muito bem. Para esse caso hipotético, devendo considerar excepcionalmente o valor do imposto de renda líquido de 25%, sem adicional, seja um único tributo incidente sobre o lucro. Beleza. Considerando apenas as informações apresentadas e de acordo com a NBCTG 32, dos tributos sobre lucro, é correto afirmar que a diferença irá gerar o quê? Ó? Aí está colocando aqui, ó, ativo, passivo, diferido. Ó. Muito bem. Então vamos lá. Ó. Se no contábil
se no contábil eu estou utilizando uma depreciação de 20, e no fiscal estou utilizando uma depreciação de 10, olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou ter uma diferença de despesa daqui para cá de quanto? De 10 mil reais. Ó. 10 mil. Então aqui, ó, 20 menos 10 dá 10. Se eu pegar 25%, que foi o dado que a questão falou, ó, 25% de 10 mil dá 2.500. Então já sei que o meu imposto diferido é de 2.500. 2.500. Então já papoca aqui, ó, o item C e o item D. Agora só preciso saber se esses 2.500 é um ativo diferido ou um passivo diferido. Aí vamos para cá, ó. Se eu utilizar no contábil 20 mil de despesa, eu vou gerar uma... Opa, deixa eu voltar aqui, pronto. Então, depreciação contábil de 20 mil. Se eu utilizar 20 mil, vai me gerar uma despesa maior. Consequentemente, eu vou ter um lucro contábil menor. Vou botar aqui, ó. Menor. Certo? Na depreciação fiscal, que eu estou utilizando 10 mil, eu estou utilizando menos despesa. Menos despesa afeta menos no lucro, então meu lucro fiscal, vou voltar bem para cá, ó. Peraí. Lucro fiscal e aqui o lucro contábil, né? Então significa dizer que nesse caso hipotético, como o contábil está utilizando mais despesa gera um lucro menor, né? Então eu vou ter que fazer assim, ó. O meu contábil vai ser menor do que o meu fiscal, ok? E o meu fiscal, que ele está dizendo que é 10 mil, ó, 10 mil gera menos despesa. Se ele está gerando menos despesa, consequentemente ele vai ter um lucro maior. Beleza, ó, que é exatamente a diferença aqui, ó, de 2.500. Então, hipoteticamente falando, ó, é como se eu tivesse que pagar 100 aqui no fiscal e o contábil fosse 80. Ei, Oswaldo, peraí, eu estou pagando 100, mas eu devia pagar 80. Estou pagando mais do que devia, né? Então, se eu estou pagando mais do que devia, isso vai me gerar um direito de poder me recuperar disso lá na frente. Se é um direito, então eu tenho um ativo fiscal, um ativo diferido. Muito bem. Então, nossa resposta aqui está no item A. Olha que questãozinha legal, né? Então, veja, ó, que toda vida que você entender a relação entre maior e menor, se você vê que está pagando mais do que devia, você vai gerar um crédito. E se eu paguei menos do que devia, né? Eu tenho que pagar mais, então você vai gerar um passivo, vai gerar uma obrigação. Então, se você entender essa relação entre direitos e obrigações, você vai saber se eu tiver um direito, ativo diferido. Se eu tiver uma obrigação, passivo diferido. É isso que o examinador cobra na prova. Entendeu aí direitinho? Massa. Então, gente, ó, por aqui a gente finaliza a nossa parte aí de tributos sobre o lucro. Então, mais uma unidade para a conta e daqui a pouco eu volto com mais conteúdo para a gente.